Olá! Vamos conversar um pouquinho hoje. Nossa live hoje pretende ser um pouco rápida, mas na verdade eu quero tirar dúvidas de quem estiver assistindo, ainda se tiver alguma dúvida sobre a compra ou não do nosso curso, dúvida se é bom ou não, se você vai gostar, se você não vai gostar. Eu quero que você pergunte o que você quiser. Eu estou com a tela aqui, nós vamos poder tirar todas as dúvidas possíveis, tá ok? Enquanto isso, eu quero colocar... Opa, lá, coloque sua dúvida. A Brigitte está dando boa tarde. Vamos colocar o que a gente faz, o que a gente está pensando em fazer com a criança. Na verdade, quando eu idealizei esse momento que a gente está vivendo de venda de curso, nem era época de pandemia. Era uma época em que eu estava, assim, procurando muito ajudar, querendo contribuir com algumas práticas que eu sempre tive e sempre acreditei. Fui dirigente municipal de educação do meu município e trabalhei sempre com a rede pública, em paralelo em rede particular, e pude ver realidades diferentes e as diferentes dificuldades das crianças. E ao longo da minha carreira, eu fui selecionando muita coisa veio à minha memória, trazendo práticas que hoje me fazem assim, não me calar. Me dá vontade mesmo de gritar para... Até a mamãe falou assim para mim outro dia, colocou no comentário, foi linda, Maria Assunção, ela escreveu assim: Selma, eu gostaria de gritar para todo mundo conhecer as suas ideias e conhecer esse curso, de tão bom que é. Porque o que eu estou vendo acontecer é mesmo fantástico. É mãe, pai, brincando com seu filho e, mais do que nunca, conhecendo o seu filho, conhecendo como ele brinca, como ele aprende, conhecendo como que pode atrair a atenção da criança e direcionar para o aprendizado que você quer ensinar. No caso, a alfabetização ou qualquer outro aprendizado. Você vai trazer ele junto de você, trazer para próximo de você. A sua interação e a sua comunicação com o seu filho vai melhorar muito, porque através de uma brincadeira você consegue ter a criança do seu lado, consegue ter a criança olhando para você, consegue a atenção dela. E isso é fantástico. Aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A relação humana, ela permite crescermos com o outro, crescer um com o outro. Então, é fantástico esse momento. Ofereço essa oportunidade para você que está me ouvindo. Se você me conhece do canal há algum tempo, me conhece já do que eu falo, do que eu estou defendendo, de uma aprendizagem significativa para a criança, você não tenha dúvida que você vai gostar. As mães que já começaram, os pais que já começaram, tem pai também, estão adorando, já estão dando depoimento ali, as crianças estão amando. Nossa, já estou fazendo atividade do primeiro módulo, que delícia! É assim que acontece, você começa a assistir, você se empolga, você faz, as crianças gostam, você se empolga mais ainda, porque o meu objetivo é que você se encontre como pai, como mãe, como educador, mediador do crescimento do seu filho, que de fato aconteça uma interação de aprendizagem e você possa dizer futuramente: eu eduquei meu filho, eu ensinei, eu alfabetizei. Tá ok? Então, vamos tirar algumas dúvidas. Quem tiver dúvida, pode colocar aí, que a gente vai respondendo, tá ok? Não se esqueça, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, toca no sininho para receber os novos vídeos. Semana que vem não tem mais inscrição, nós vamos retomar alguns trabalhos, assim, no canal, vocês vão ver alguma coisa, no Telegram, tá? Se vocês ainda não estão no grupo do Telegram, o Telegram é um grupo permanente, que eu sempre estou postando alguma coisa, Selma Cravo, alfabetizar em casa. Esse é o grupo do Telegram. Lá a gente discute bastante coisas. Agora, se você entrar no
curso terá uma comunidade privada, um grupo privado, onde lá a gente posta as fotos, as atividades, tira dúvida, um ajuda o outro a fazer, a criar as atividades, começa a dar ideia e você faz. É muito rico, é muito gostoso. E por lá, e pelo YouTube, numa comunidade fechada, nós fazemos o acompanhamento, que é o grande diferencial desse curso. Semana que vem eu já farei o primeiro acompanhamento com o grupo do curso. Nós faremos um acompanhamento onde eu coloco algum assunto para ir discutindo e as mães, quem são os participantes, trazem as dúvidas ou complementam. O importante é que a gente se conheça, se junte, se una nesse momento tão complicado que estamos vivendo, mas que a gente pode aprender juntos. E a alfabetização é para sempre, é a leitura prazerosa. Isso é o grande desafio, né? Estou vendo aqui, opa, beleza, como as crianças aprendem a ler e escrever, olha que delícia, é isso mesmo, ela falando aqui, a Rafaela falando boa tarde, coloque de onde vocês são para a gente saber aí com quem que a gente está conversando. Dê exemplos de alfabetização. Vou dar sim. Rafaela também falou, como fazer a criança aprender a ler? Olha, vou dar exemplo de alfabetização explicando como aprende a ler. A criança aprende a ler todo o processo mental, que é a aquisição da leitura escrita, que é um processo mental, de pensamento. Ele não passa só pelos ouvidos da criança, com aula expositiva, onde você explica, ó, M com A dá má. Então, na palavra macaco, você vai ler M com A, má, C com A, K. Não é assim que a criança aprende. Não é assim. A criança, olha lá, opa, beleza de Ribeirão Preto, muito bem. Não é assim. O processo mental de pensamento é levantando hipóteses de como se lê e de como se escreve. A criança levanta hipóteses sobre a leitura. Que é isso, levanta hipóteses? É ela tentar ler e tentar escrever antes mesmo de aprender. Que é isso? Ela vai ler uma palavra, ela vai pensar sobre aquela palavra. Levantar hipótese envolve eu fazer com que a criança se envolva com aquela palavra ali, a tal ponto dela sugerir a leitura, dela indicar a leitura. Assim como num processo inicial, quando você pede para a criança, escreva para mim, por exemplo, aquele exemplo clássico de livros de teoria, que é uma grande pesquisadora que eu estudei bastante, a Emília Ferreiro, Thelma Vaz, Ana Teberoski. Essas autoras, elas pesquisaram muitas crianças, como elas pensam sobre a leitura e sobre a escrita. E aí elas definem, né? A criança começa a pensar, entendendo que a gente escreve coisas grandes com bastante letras, coisas pequenas com poucas letras. Olha que curioso isso, né? Essa é a primeira hipótese que a criança levanta. Então, por exemplo, você pede para ela escrever formiguinha, que é uma palavra cheia de letras, né? Ela vai, mas a formiguinha é pequenininha, pode ser que ela ponha 2, 3 letras e fale que ali ela escreveu formiguinha. Aí você pede para ela escrever vaca, que é uma palavra com 4 letras, e ela escreve muitas letras, porque ela sabe que vaca é grande e formiguinha é pequenininha. Então, ela faz uma hipótese mental que ela tem que ser derrubada, essa hipótese, para construir outra, até chegar no som da letra. Isso é belíssimo que a criança faz. O exercício de construção hipotética e de construção da aquisição da leitura e da escrita é maravilhoso. O que a criança pensa, a forma que ela pensa para construir e chegar na leitura, ela passa por várias fases. Mas não adianta a gente ficar explicando aqui para vocês teoricamente. Eu tenho que dar a prática direto para você já exercitar com a criança. Faça esse teste, pergunta para a criança se ela estiver na fase bem inicial, peça para ela
escrever algo bem pequenininho, tá? Algo que é pequeno, de fato, mas que tem um monte de letra, assim como formiguinha ou formiga, né? E algo enorme, casa. Escreva casa. Casa, ela sabe que é grande, ela vai ver em comparação com a formiga, então ela vai escrever formiga com pouquinha letra e casa com muita letra. Essa é a primeira hipótese. Agora, se ela já construiu a noção de som para letra, pode ser que ela escreva formiga escrito com O, com I e com o A. Ou o M e o A. Depende da letra que ela já conheça, se é alguma letra do nome dela. Mas se ela já tiver ligando a fala ao som, ela vai poder levantar outras hipóteses com que letra que se escreve. Aí ela usa outras letras. Por isso que às vezes a gente pensa, quando vê uma escrita assim, silábica, né, que ela põe uma letra para cada som, ou duas letras para cada som, que a gente pensa que a criança está escrevendo, mas está escrevendo errado. Não, na verdade, ela está em processo de construção de hipóteses. Ela passou da hipótese anterior para a próxima, e vai acrescentar letras na próxima, quando ela ficar silábica alfabética, onde uma letra para cada som não é suficiente. Algumas sílabas que ela começa a conhecer, e ela acrescenta letra naquela hipótese. Todo esse processo pode ocorrer em alguns dias, simplesmente, se a criança já está num amadurecimento, né, mental suficiente para esse aprendizado. Se ela tiver todos os estímulos provocando os fatores que interferem em alfabetização. Eu fiz uma live sobre esses fatores que interferem, sobre as características da criança e como ela desenvolve esse pensamento até chegar a levantar hipóteses sobre a leitura e escrita. Porque leitura e escrita, lembrem-se, quão assim abstrato que é. A criança, ela é algo não palpável, é algo do som e algo que ela vê escrito. Não é tão simples o aprendizado. Então, a criança precisa desenvolver coordenação motora, para ela fazer a escrita, aviso motora, para relacionar o que ela está vendo com o que ela está fazendo, ela precisa se desenvolver plenamente global, ela precisa, eu brinco assim com as mães lá no curso, olha, observe se seu filho já sabe pular corda, precisa de um desenvolvimento amplo, porque pular corda, sozinho, a criança batendo, primeiro ela aprende a pular com o outro batendo, depois ela vai aprender com ela mesma batendo, não é isso? Você já testou? Ver se seu filho sabe pular corda? Perto de 5 anos, 6 anos, a criança já sabe pular corda. Por que é importante isso para a alfabetização? Que é um amadurecimento de toda a capacidade e habilidade física dela para essa idade. A coordenação de pés e braços batendo em movimento e pulando na hora que a corda está passando embaixo do pé, fazendo ela rodar em cima da cabeça e de novo saltar, esse ritmo corresponde a um amadurecimento mental fantástico. E quando ela atinge esse amadurecimento, que a gente chama de amadurecimento, na verdade, na neurociência, tem muitas explicações, né, de evolução das sinapses, de todas as conexões mentais, para ela chegar nesse ponto, precisa, sim, o estímulo do físico, do pensamento, do estímulo sensorial, da degustação, do olfato, de todos os sentidos. Ela é alfabetizada por inteiro, não é alfabetizada pelo pensar, só pelo ouvir. Que o que acontece também, vocês já viram criança alfabetizada, que lê, não lê tão bem ainda, mas já podemos dizer que ela é alfabética, aquela criança que já lê, mas que não tem o menor prazer em fazer isso? É, muito chato, mas existe. Não tem o menor prazer em permanecer lendo, em querer ouvir uma história, em querer escrever uma história. Portanto, essa criança está mal alfabetizada. Ela precisa pegar esse gosto pela leitura, esse prazer pela leitura que vem junto com o processo de aquisição da alfabetização. Ela precisa pegar esse gosto, esse prazer de querer se comunicar por escrito, de se comunicar através
da leitura e da escrita, e de receber informações através da leitura e da escrita. Esse é um prazer que a gente ensina logo cedo, que faz a criança fazer aquela pergunta mágica que eu falei outro dia. Olha, é demais quando você escuta a criança perguntando para você assim: mamãe, o que está escrito ali? Eu falo que essa frase é a frase mais maravilhosa que a mamãe vai querer ouvir, porque a hora que ela fala isso é porque a curiosidade e a atenção dela em relação à leitura e à escrita está acordada. Ela conseguiu atingir o limite de começar a levantar essas hipóteses que fazem com que ela aprenda a ler e escrever. Essa curiosidade que é inata da criança, de perguntar as coisas, quando ela pergunta o que está escrito ali, é porque ela está acordada para aquilo. É a hora que você tem que vir assertivamente corresponder a essa pergunta. Responder corretamente e estimular que essa resposta encontre saciedade a ponto de ela mesma ler o que está escrito ali. Esse é o objetivo que a gente quer, né? A Brigitte falando: oi, Selma, realizei a atividade detetive, foi muito interessante. Fiz a adaptação, meu filho Felipe pediu para desenhar os objetos dos cômodos da casa. Fiz várias listas e ele leu minhas listas. Olha que lindo, gente. Na primeira atividade, uma atividade que instiga a criança, que a Brigitte fez, o filho dela já se interessou a tal ponto de querer modificar, até deu a ideia de acrescentar os desenhos dos cômodos, modificando. Olha, o gostoso dessas atividades do curso é isso que a Brigitte está contando para nós aqui. Favorece que você adapte essas atividades à sua realidade. Você pode reinventar a atividade, você vai entender o que nós queremos. Aí, na hora de aplicar, a criança vai sugerir outras formas também e você vai aplicando. Ali o interesse é fantástico. Quando você vê, a criança está lendo a lista. Olha lá, escreveu, ele está lendo a minha lista. Vocês podem pensar, parece um pouco mágico demais, mas é mágico mesmo, porque a aquisição, o nosso poder mental é tão grande que a gente consegue favorecer esse ambiente para a criança e ela aprender de uma forma rápida. Por isso eu falo que em 30 dias a criança está lendo, está mesmo. Está lendo. Se você fizer essas atividades pelo menos 15 a 20 minutos por dia, não precisa ficar muito tempo dedicado, você já consegue fazer a criança ler e escrever. Através da sua mediação. Não sou eu, não. Vai ser você. O herói dessa história é você, porque o herói dessa história é quem faz a mediação e faz acontecer na prática. Quem se empodera, eu adoro essa palavra. Eu gosto de empoderar as mães para ela mesma executar. É ela que executa. Não é aula à distância que eu vou dar para o seu filho, nada disso. Eu só vou te provocar para entender a atividade e, através disso, você fará a sua intervenção correta com a criança. A Ana Regina colocando aqui: boa tarde, Selma, todos vocês da live. Verdade, essa pergunta é fantástica. O que está escrito? Não é fantástico? Quando a gente escuta isso de uma criança pequena, então, de 4 anos, às vezes de 3, o que está escrito ali? É porque ela já percebeu que o mundo é mundo letrado. A questão do letramento é tão forte, tão pulsante no mundo de hoje. O mundo de hoje tem sons, tem imagens, tem em todos os lugares. A criança vê escrito, vê símbolo, vê desenho. Ela vê o nome da farmácia que você vai e ela sabe repetir. Sabe o nome do supermercado que você vai. Aí ela passa na frente do supermercado e fala: aqui que está escrito isso, e fala o nome do supermercado que você fala. Por que ela sabe isso? Isso já está começando o processo de alfabetização. Tá? E nós queremos estimular dentro desse processo vivo, pulsante, que ela irá aprender. Assim como vocês ouviram nos depoimentos aqui do nosso canal, pode ouvir os depoimentos de novo, vejam lá o que está acontecendo, os depoimentos das mães falando de: meu filho está aprendendo tão rápido.
Nossa, quando eu vi, ele está lendo. É fantástico. A Lindalva dando boa tarde, o Elias também. Como ter acesso a esse jogo detetive? Esse jogo é do curso. E a Vicentina chegando também agora, boa tarde, gente linda. Eu gosto de gente otimista, sim, Vicentina, que a gente tem a vida pulsando, não é? A criança é assim. Vamos colocar. Vejam se vocês têm mais dúvidas, senão a gente já vai até encerrando, porque a live de hoje é uma live de tira dúvidas somente se você para esclarecer o que é alfabetização para você, o que nós estamos vendendo, para você saber bem o que você está adquirindo. Tem mais uma dúvida que eu anotei aqui, que eu li ontem de um comentário, que eu vou ler para vocês aqui, olha. Como conciliar o ensino com o método da escola e o que é proposto no curso? Por exemplo, nesta semana, meu filho está vendo tudo da letra P. Olha que interessante, né? Tem escola que usa o método tradicional, que vai colocando letra por semana ou letra por dia, alguma coisa assim, e trabalha a família silábica. Portanto, dá para o curso conviver com as tarefas de escola? Amplamente. Dá muito. As crianças têm comentado assim, mamãe, vamos fazer as tarefas da tia Selma? Vamos fazer as brincadeiras, o joguinho da tia Selma? Quando é da escola, eles não gostam muito. Quando é da tia Selma, eles gostam. Aí as mamães estão ficando espertas. Olha lá a dica, hein? Faz a atividade da tia Selma, em seguida faz a da escola, tá? Já faz, embala ali e já vai fazendo. Porque as crianças aprendem tão mais fácil, tão brincante, tão com prazer, que vai ajudar na tarefa da escola. De repente, aquela atividade da escola que não estava muito animadora, começa a ter mais sentido, porque, de fato, ele está aprendendo a ler e a escrever. Aí as tarefas da escola ficam mais com sentido e significado também. A Lucineide falando, vale muito a pena, cada dia nova conquista. A Lucineide acabou de comprar o curso também. Ela, a Brigitte, estão com alguns dias de curso, já estão vibrando lá com as crianças, porque é realmente uma situação gostosa. Ah, o Ares perguntando, boa tarde, se é a minha equipe, muito ansiosa para começar com meu neto. O Ares, legal, você já comprou, Ares? Veja aí se você já conseguiu o e-mail de confirmação, aí você já tem acesso ao primeiro módulo, tá ok? É muito bacana. A Ângela pôs uma coisa aqui. Boa tarde, meu filho tem 7 anos, ele é muito inteligente, ele é hiperativo e tem déficit de atenção. As letras não podem ficar um pouquinho tortas, que ele é pago. O que faço? Olha, Ângela, a hiperatividade, o tempo de concentração é menor. Portanto, você tem que aproveitar ao máximo que esse tempo de concentração seja muito útil. Então, a criança, por exemplo, você falou que as letras não podem ficar um pouquinho tortas que ele apaga. Ele é perfeccionista pelo jeito, né? Então, a criança que tem algumas, vamos falar aí, estereotipias, algo que começa a falar para ele assim, é tão mais forte que ele até se fica nervoso, chora quando não dá certo, por exemplo, um comportamento que você fica sem saber o que fazer, não é? Esse comportamento, tudo isso tem que estar acompanhado de perto para ver o que foi o que desencadeou, o que provocou, certo? E o aprendizado da alfabetização, ela é assim, algo assim muito forte na questão de você tem que interromper esse processo que vai desencadeando um comportamento. Fazer um basta, né? A criança vai se contagiar com a atividade de uma certa forma que dê um basta nesse comportamento que é prejudicial até para ela. A Ângela dizendo aqui, ele não sabe ler ainda, mas conforme o desenho ele vai inventando as histórias. Então, Ângela, é isso mesmo, você tem que colocar... Ah, perdi uma aqui. Se ele é hiperativo,
tem déficit de atenção e não aprendeu a ler ainda, mas tem 7 anos, ele tem condições neurológicas de aprender a ler e escrever. O que temos que fazer com ele? Direcionar a atividade de uma forma significativa, que ele consiga se concentrar naquela atividade, tá? E consiga aprender com aquela. E eu garanto para você, das atividades todas ele vai se interessar. Todas as atividades ele vai se interessar. Muitas atividades ali eu trabalhei com criança hiperativa com déficit de atenção, que eu fazia aquele tipo de atividade. Não é atividade difícil, não exige material específico, não vamos pedir para vocês comprarem algum jogo especial, nada disso, é papel, lápis, é brinquedo, é material da casa, vai mexer com a sua cozinha um pouco, vai mexer com a casa, mas é fantástico, tá certo? Agora, então, para 5 anos, a Cassiana falando, meu filho tem 5 anos, é a idade ideal, porque é a base da alfabetização. Está sendo construída uma base, pense em uma casa construída sem base, né? A alfabetização não pode deixar passar o período da educação infantil. Essa questão do letramento, da educação infantil, ela é para aquele momento, para aquela época. Então, não dá para a gente perder, né? Vou contar como a gente também pode mostrar para a criança como que a gente trabalha ali. Olha, a Ângela, deixa eu só ver a pergunta da Joelma antes. Já falo para você de novo, Ângela. Lembrei de uma situação aqui, mas quero achar aqui que eu acho que eu pulei a Joelma. Joelma, meu filho tem 4 anos, está começando a desenvolver a fala. Agora, faz muita pergunta a respeito do dia a dia. Que delícia de perguntas, que a criança é um filósofo quando criança, né? 4 anos é a idade da criança fazer os porquês, tá? Se ele está desenvolvendo a fala e fazendo muita pergunta, ótimo! Responda as que você aguentar. As que você não aguentar, você vai deixando para depois, mas você deixa ele perguntar, deixa ele perguntar. E vou falar mais uma dica aqui para a Ângela, para você também, Joelma, para todas as mamães, a Cassiana. Olha, que legal, ela está falando que ele responde todas as atividades. Olha, então, perfeito, Angela. Nossa, você não pode deixar passar. A criança mais de 7 anos que cresce, ela cria certos hábitos de rejeição da leitura escrita. Se você não trabalhar logo, essa base da alfabetização está perdendo tempo. É o tempo certo. Você tem aí, então, mais 1, 2 meses para trabalhar bastante com ele e ele se alfabetizar já. É isso que precisa ser feito. Eu ia contar uma historinha breve para vocês aqui, bem bacana. Você compra uma roupinha para o seu filho. Por exemplo, uma menina ganhou um vestido. Aí você vai e dá um dia a manga. O outro dia você vai dar a outra manga. Outro dia você dá a gola, a fitinha, o adereço. Não é assim que você faz. Você pega um vestido inteiro e mostra para a criança. Olha que legal, olha que bonito, você gostou? É assim que você apresenta um vestido. Aí você pode olhar para os detalhes. Olha, tem um desenho aqui, tem um lacinho. Você olha os detalhes. Assim que a gente apresenta a alfabetização para a criança. A gente não fica apresentando o má primeiro, depois o pá, depois o C, si, ou então A, B, C, D, E. Não, a gente não faz isso. A gente apresenta a palavra inteira. Depois nós vamos estudar as partes dela. É como se fosse entregue o vestido inteiro, é a palavra inteira. Pega o nome dela, por exemplo, tem sentido para ela, tem significado. Começa a trabalhar com o nome. Trabalhar, o que é trabalhar? É jogar, é brincar, é perceber as partes dentro do todo, mas umas partes qualificadas, não é nome de letra. Nós vamos qualificar isso. O que é qualificar? É perceber o som para ela levantar as hipóteses que eu estava explicando lá na frente. Entenderam? É assim o método brincante com o conceito de letramento. Nós temos que oferecer o todo, para ela sentir o prazer de receber aquilo, querer mais e querer mais. Aí sim você vai ensinar. Essa criança hiperativa, essa criança com déficit de atenção, mais ainda que ela vai ficar atenta a isso, tá?
A Cassiana falou, e minha filha disse, mamãe, diz para a tia Selma que meu nome é Ana Cecília. Olha que fofa, a Cassiana. Bom, Ana Cecília. Ana Cecília, um grande beijo para você, viu? Quero te ver lá nas aulas com a mamãe. Um beijo. Aliás, as crianças começam a conversar comigo nas aulas, é uma graça, é uma graça. Realmente, nas mentorias, é criança que vem, fala, e é muito gostoso isso, porque um beijinho para Ana Cecília, viu? Muito obrigada, viu, Ana Cecília? Ganhei seu beijinho aqui e estou devolvendo outro, ó. Gente, é isso. Isso é normal? A Ângela perguntando que ele gosta muito de estudar, mas só faz o quando quer. Ângela, não é tão normal para 7 anos quando você impõe a rotina. Esse e-book que nós vamos dar hoje ensina a rotina também. A rotina na vida da criança é que coloca limite no querer dela. Porque o querer da criança, ele é assim, ó, vamos fazer tudo que pode, tudo que eu quero. E se você não colocar o limite ali com regras muito claras, você acaba estragando a criança, não é? E colocar limite de uma forma gostosa, prazerosa, também não é tão fácil, porque o limite contradiz a vontade da criança. O limite muitas vezes vem dizer para a criança que aquilo que ela está fazendo ali talvez não seja mais a hora, ou é hora de fazer outra coisa. Então, a gente ensina as mães no curso, e logo no começo, nós vamos falar disso. A primeira mentoria, a gente já vai trabalhar nisso, que é a questão de planejar atividades e colocar rotina na vida da criança. Colocar rotina envolve construir rotina de forma prazerosa também. Isso é fantástico, tá? Você vai aprender isso, com certeza, tá? Ela ficou muito feliz. Que gostoso, Ana Cecília.